A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. No culto da família deste domingo, conduzidos por nossas irmãs Roseli e Geisa Alexandrelli, nós cantaremos um hino chamado Comunhão Preciosa. E o meu desejo é que sejam especiais as horas que nós temos de comunhão com nosso Deus e por ele sejamos moldados, transformados e restaurados para a sua obra. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Se quereis saber quando é a secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vida seu consolo e sua luz, seu consolo e sua luz. A graça e a paz, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse momento, a nossa família o convida a um tempo de gratidão diante de Deus, o nosso Senhor. Na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 18, nos diz o seguinte: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nessa semana nós temos inúmeros motivos para bendizer o nosso Deus e Pai. Todos que conhecem a história do Daniel, nosso pequeno, sabe que ainda na UTI neonatal, lá em Presidente Prudente, no Hospital Yamada, ele teve os rins paralisados e, a princípio, a médica que nos atendeu chegou a mencionar que provavelmente, além daquela diálise que ele chegou a fazer lá, nós teríamos que trazê-lo para casa com uma máquina de hemodiálise. E no tempo certo ele precisaria passar por um transplante de rins. Deus foi tão misericordioso que ele reverteu essa situação, mas desde aquela época, o Daniel ele precisou toda semana tomar uma injeção bem dolorida nas suas perninhas para fortalecer os seus rins e suprir algumas necessidades. Depois de alguns meses, essa injeção que era semanal passou a ser quinzenal. E nessa última sexta-feira, há 2 dias atrás, nós recebemos a graça dele tomar a última injeção, porque os exames feitos na outra semana melhoraram muito e nós bendizemos ao nosso Deus por isso. Além disso, havia uma ressonância marcada no mês passado que precisou ser adiada por conta da sua respiração e dos pulmões um pouco carregados. E nessa sexta-feira, embora sedado,
ele fez a ressonância, correu tudo bem, nós estamos agora aguardando o resultado desses exames, mas nós cremos no agir de Deus na vida dele e na nossa família. Por isso nós temos inúmeros motivos para bendizer o nosso Deus. Nesse momento eu convido você para orarmos e falarmos com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este dia, Paizinho. Te agradecemos pela semana que terminou, porque o Senhor nos guardou, nos sustentou. Te agradecemos também, Senhor, por essa semana que está começando. Fica conosco, Senhor. Cuida de cada um de nós, das nossas famílias, das nossas necessidades. Nós te louvamos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem sido presente nas nossas vidas, assim como na vida do Daniel. Obrigado, Senhor, por cada bênção, obrigado por cada dia, obrigado porque as suas misericórdias se renovam sobre nós todas as manhãs. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, e mesmo nós sendo falhos, o Senhor continua a cuidar de nós, não olhando para as nossas imperfeições, mas olhando para cada um através do sangue do seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e porque o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos nessa noite, nós te entregamos esse culto no seu altar, que o Senhor receba como um aroma suave na sua presença. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Esse domingo é um domingo especial. Além do licenciando Fabiano e sua filha Lívia orarem pelos aniversariantes da semana, ele é um dos aniversariantes. Eu quero nesse momento agradecer a Deus em oração pela sua vida. Eu sei que ele vai ter um tempo de oração por algumas pessoas e até por ele, mas eu quero orar pela vida dele. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar a vida do Fabiano, que tem sido sal e luz na Igreja Presbiteriana Independente de EP. Não apenas ele, mas toda a sua família. Prepara, ó Deus, uma semana de paz, de orientação, que será desafiadora, mas de bênção para a sua vida. Cuide também, ó Deus, dos sonhos do ministério que o Senhor mesmo o tem chamado, vocacionado e capacitado. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor satisfaça os desejos do seu coração. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Fabiano. Você é bênção. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Graça e paz. Ah, que legal, hein? Nós vamos orar mais uma vez pelos aniversariantes desta semana. E nós queremos começar com a nossa irmã Caroline Pedrão, no dia 16 de novembro. E no dia 16 também, a Jaqueline Custódio. E no dia 20, o Dalter Garbosa. No dia 21, a nossa querida pequena Maria Luísa, ela é filha do Roberval e da Eliane. E no dia 22, está faltando o quê, Lívia? O papai Fabiano. Ah, que legal! Hoje, dia 22, é o aniversário do papai Fabiano, né? Que Deus abençoe também a minha vida. Então nós vamos orar, abençoando a vida de todos que estão fazendo aniversário esta semana, tá bom? Vamos orar? Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pela vida desses irmãos que estão completando mais um ano. Nós sabemos que o cuidado do Senhor está sobre a vida deles. Que o Senhor possa fortalecer cada um deles, dando a sua direção. Peço em especial também, Senhor Jesus, pelo meu aniversário, que eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. A tua bênção sobre a tua igreja, é o que pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Amém. Deus abençoe. Tchau. Nesse momento, os nossos irmãos Evandro Whitehead e a sua esposa, presbítera Débora, nos conduzirão em um tempo de contrição, de confissão perante o nosso Deus. Estejamos atentos às suas palavras. Boa noite, igreja. Nesse momento de confissão, o Evandro vai ler Isaías 59, os versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós,
assim ele não ouvirá. Deus é fiel e está sempre pronto a nos socorrer, mas muitas vezes estamos distantes do Senhor quando precisamos do seu socorro. Mas se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, o socorro do Senhor virá imediatamente sobre nós. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento importante na nossa vida, nesse momento de culto, de adoração ao teu nome. E também esse momento de confissão, que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, que nós possamos estar colocando mesmo diante do Senhor todas as nossas faltas, tudo aquilo, Senhor, que desagrada o teu coração. Perdoa mesmo os nossos pecados, nos dê a tua graça, Senhor, abençoe as nossas famílias e a nossa igreja. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse culto celebrativo, Deus convida para que nós possamos usar a nossa voz, as nossas vidas, todo o nosso ser, para o louvor e honra do seu santo e bendito nome. Vamos louvá-lo porque ele merece. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber
edificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Tira meu coração e tudo que há em mim, te entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, mas seu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ver em meu ser. Tu és o amor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu
O tema da mensagem desta noite é esperança. E o texto base da nossa reflexão encontra-se no Salmo 40, do verso 1 ao 3. E a palavra do Senhor ela nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Há uma série chamada Quando Fala ao Coração, cujos episódios são gravados em uma pequena cidade chamada Hope Valley, que pode ser traduzida por Vale da Esperança ou Esperança no Vale. Uma série que preserva valores cristãos e familiares esquecidos ou desvalorizados pelo mundo. O livro dos Salmos, ele apresenta muitos ensinamentos que podem nortear as nossas escolhas, especialmente em épocas desafiadoras. Por exemplo, o Salmo 1, ele fala da bem-aventurança ou da felicidade decorrente das atitudes do ser humano, que ele acaba podendo ser comparado ou a uma árvore frondosa, cheia de vida, cujos frutos permanecem, ou a uma palha, que o vento espalha facilmente, dependendo sempre de suas atitudes. Henry Ford certa vez disse: não ache um culpado, ache uma solução. Quando o caos ele tenta impor limites para as nossas vidas, a solução tem nome. Ela se chama esperança. O Salmo 40 ele apresenta a esperança, tão necessária em nossas vidas e em nossos dias. Mas o que vem a ser esperança? O dicionário a caracteriza como sendo fé no futuro, confiança e expectativa otimista. Esperar é aguardar algo até com confiança. Agora, o substantivo cognato do verbo esperançar significa levantar-se e ir atrás, agir, construir alternativas, soluções, levar adiante uma ideia, um projeto, nunca desistir. Esperançar é almejar, sonhar, agir, buscar. Muitos perderam a esperança e no lugar entrou no seu coração o desânimo, desconfiança, desilusão, o desassossego e a falta de visão. De 2006 a 2008, minha esposa e eu pudemos auxiliar no Ministério Infantil da IP de Londrina. Como voluntários, nós éramos chamados de facilitadores. A IP de Londrina, em 1993, com o slogan Ainda há Esperança, ela cria o Espaço Esperança. E esperar não é fácil. Nós somos imediatistas, ansiosos por natureza e por isso queremos tudo para agora e do nosso jeito. Alguns depositam sua esperança em coisas, em bens, em pessoas e até em instituições, mas nada pode nos garantir o futuro. O rei Davi, no Salmo 40, ele fala da sua esperança. Ele aprendeu a esperar em Deus, a esperar confiadamente. Ele aprendeu a esperançar. Nós trabalharemos algumas preciosas lições extraídas dos 3 primeiros versos do Salmo 40. Vejamos. Em primeiro lugar, Deus nos ouve. O verso 1 diz: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ao colocarmos em oração, em pensamento ou algumas vezes até em lágrimas as nossas petições, os nossos clamores diante do nosso Deus, é certo que ele nos ouve. O verso 1, ele afirma que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir atentamente, a exemplo de um pai que abaixa para ouvir a voz de seus filhos e olhar olho no olho. Muitas vezes nós falamos com alguém e aquela pessoa está longe, divagando, ou às vezes nós em uma conversa com alguém, mas nós estamos apenas escutando. O celular é um meio tecnológico que, se não tomarmos cuidado, ele pode atrapalhar muito o diálogo familiar. Há alguns restaurantes que até estimulam seus clientes a desligar o celular para
poderem conversar durante as refeições sem tantas preocupações. Quantos já não têm mais ninguém para ouvi-los? Quantas pessoas se afastaram de muitos, infelizmente até de seus familiares? Em algumas circunstâncias nós precisamos ser ouvidos por aqueles que nos amam, mas quando não se tem ninguém, próximo pelo menos, isso fica muito mais complicado, ficando um nó na garganta pela palavra não dita, pela ajuda que não chegou e pelo desabafo que foi tolhido. Nós estamos nos aproximando do Dia de Ação de Graças, tema deste domingo na Escola Bíblica Dominical. O hino Graças Dou, ele fala de uma esperança que falhou, mas a esperança em Jesus ela não falha. O Salmo 113, versos 5 e 6, ele afirma: Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Nós servimos a um Deus tremendo que age com atenção, amor e cuidado para os seus, mesmo em meio às lágrimas. Na hora que o salmista mais precisou, ele clamou por socorro e Deus se inclinou e o ouviu. O que você mais precisa? Qual é a sua maior necessidade? Deus proporcionando uma solução para a sua causa? Essa sua causa glorificará a Deus? Você e eu podemos pedir, clamar, chorar, gritar por socorro, porque Deus se inclina do trono e nos ouve. Deus não rejeita as nossas orações. O Salmo 66, verso 20, ele fala a respeito disso. Isaías 59, no verso 1, ele afirma: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Nós podemos depositar a nossa esperança em Deus, o Senhor, porque Ele nos ouve. Ou seja, nós temos um Deus que se preocupa com as nossas dores e está sempre pronto a nos ouvir. Nós acabamos de ver que Deus nos ouve, mas além de nos ouvir, a segunda lição é que Deus intervém em nossa história. O verso 2 diz: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus nos livra de situações difíceis e nas situações difíceis, grande parte delas causadas e criadas por nós mesmos. Ao depositarmos a nossa confiança em Deus e clamarmos pelo nome de Jesus, Deus intervém em nossa caminhada, em nossa vida. Algumas vezes não é da maneira que nós imaginávamos, mas todas as vezes a soberania divina, ela impera em nossa história. Lembre-se um pouco de como Deus nos livrou. Onde nós estávamos quando Deus alcançou a nossa vida, a nossa família, com a sua graça. É claro que a história e a realidade de alguns são mais trágicas ou menos trágicas que a do outro. O Salmo 124 ele afirma: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, onde estaríamos hoje? Se é que nós sequer existiríamos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, afirma que Deus nos tirou de uma situação difícil, das trevas, e nos levou para a luz. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu maior desafio? Saúde? Perseguição? Dívida? Solidão? Depressão? Desânimo? Para o salmista era um poço de lama, de onde o braço de Deus o alcançou. Para Sadraque, Mesaque e Abdenego, foi uma fornalha ardente, mas Deus trouxe refrigério para suas vidas. Para Davi foi o gigante Golias, mas Deus conseguiu falar ao coração de Davi. E Davi percebeu que Deus era muito maior que o gigante Golias. Para Moisés e o povo, era o mar vermelho, símbolo do caos. Mas Deus, através de um cajado, de um homem falho, ele abre o mar. Para Josué e Calebe foram as muralhas de Jericó. Foi o povo inimigo, mas Deus lhes deu vitória. Eu não sei qual é o teu maior desafio. Lá em Lamentações 3, dos versos 21 a 26, há um desafio para nós. Quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Ou seja, literalmente, fazer voltar ao coração. E no verso 22 diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós precisamos fazer o nosso coração se voltar para Deus, em gratidão pelos seus poderosos feitos a nosso favor. Deus nos ergue do montouro e nos faz assentar com os nobres. O Salmo 113, versos 7 e 8, fala a respeito disso. Quando nós esperamos confiantemente em Deus, Ele intervém a nosso favor. Para o nosso Deus não há impossíveis ou coisas difíceis demais. Tire os olhos dos problemas e foque em Deus. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança, que não falha. A terceira e última lição que esse texto traz para as nossas vidas é que Deus nos sustém. O verso 3 do Salmo 40 nos diz: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Em primeiro lugar, Deus nos ouve. Em segundo lugar, Deus intervém em nossas vidas, muitas vezes em meio às lágrimas. Deus, Ele não apenas ouve e intervém, mas Ele também nos sustém. Ou seja, a nossa base está garantida. A rocha inabalável é Cristo. A sua palavra, ela não falha, as suas promessas se cumprem. Todos nós queremos segurança. É o grande apelo das autoridades, é o que nos possibilita segurança financeira, segurança na saúde, segurança para a nossa família. Quando eu era criança, eu não via muitos condomínios fechados. Dia desses, indo lá em Prudente, fiz uma visita lá no bairro Ana Jacinta, em Presidente Prudente, e um pequeno conjunto habitacional ele foi transformado em um condomínio, com portaria e identificação de quem entra e sai. Entretanto, nós não podemos nos enganar. O lugar mais seguro do mundo é debaixo das asas de Deus. Jesus se compara com uma galinha e seus pintinhos. Que figura é essa? Será que você já viu uma galinha, como ela protege ali os seus pintinhos? Há um senhor chamado Seu Vidares, pai de um grande amigo que mora na cidade de Tupã, pai do Silas. E ele costumava responder quando alguém lhe perguntava: Seu Vidares, como que o senhor está? Ele respondia sem medo: estou debaixo das asas do Onipotente, ou estou debaixo das sombras do Onipotente. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 34, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus coloca nossos pés sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 27 fala disso. Em nossas vidas sempre teremos dois fundamentos, que nós dia a dia, diariamente escolheremos: a rocha ou a areia. Nós temos construído o nosso lar, a nossa família, os nossos sonhos na areia. Se for na areia, a primeira tempestade de chuva que vier, eles serão desmoronados. Mas se nós construímos as nossas vidas, o nosso ministério, a nossa família, os nossos sonhos na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, nós não seremos desapontados, confundidos ou enganados. Provérbios 3, 26 nos dá uma palavra de segurança quando afirma o seguinte: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Nós não seremos mais abalados por qualquer vento ou tempestade. Também não seremos mais levados por qualquer vento de doutrina ou falso ensinamento. Aquilo que Paulo escreve em Efésios 4,14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O melhor lugar para estarmos é o centro da vontade de Deus. É no esconderijo do Altíssimo, como é dito no Salmo 91. E Deus guardará os nossos pés, assim como o Salmo 121,3 nos ensina. Quando esperamos em Deus, Ele nos sustém, e quando é da sua vontade, nos coloca em um lugar seguro. Nós já estamos concluindo essa mensagem. Em primeiro lugar, Deus nos ouve. Em segundo lugar, Deus intervém em nossa caminhada.
Em terceiro, Ele nos sustém, sendo da sua vontade. Ele nos coloca em um lugar seguro, algumas vezes até de destaque. Quando nós esperamos confiadamente em Deus, essas coisas elas vão acontecer, e ao experimentarmos essa ação de Deus em nossa vida, Deus colocará em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Apesar dos desafios, em nossas reuniões dos homens, por exemplo, que acontecem aos sábados às 7 horas da manhã, sempre temos um momento de riso, não um riso descompromissado com a vida, mas o riso decorrente dessa vida que Deus nos deu. E essa alegria, fruto da esperança em Deus, serve de testemunho para muitos. Salmo 40, verso 3 diz: que verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, testemunhar a nossa viva esperança, que é Cristo, a todos do nosso relacionamento, do nosso oikos, mas também em direção àqueles que sofrem pelo luto, pelas lágrimas, pelo desemprego, pela separação, pelo medo, pela depressão, seja qual dor a pessoa está vivendo. Não cabe a nós julgar ou dizer a dor dela é maior ou menor que a minha, isso não. Quem sabe a dor é só quem está vivendo-a. Eu quero orar por essas vidas, pelas nossas vidas, pela nossa igreja. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós colocamos nesse momento a nossa esperança no Senhor, ó Pai. Trabalhe essa semana os nossos desafios, sejam eles ligados à igreja, ligados ao presbitério, ligado, ó Deus, a ofícios, ligado a sonhos, ligado à esperança que não morre, que vem e é consolidada através de Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, ó Pai. Promova convencimento no coração das autoridades, daqueles, ó Deus, que podem agir de maneira verdadeira em relação a muitas coisas. Em relação à economia, em relação à pandemia, em relação à segurança, em relação aos recursos que vêm, seja para o município, para os estados ou para a federação. Que nós tenhamos, ó Deus, autoridades que possam honrar o seu nome. Aqueles, ó Deus, que agirem de maneira errada, ó Pai. Tire o sono deles, mas levante a nossa nação para que seja uma nação próspera, voltada para os valores cristãos. Nós entregamos os nossos filhos, aqueles que têm desafios como o pequeno Daniel. Abençoe, ó Deus, cada procedimento, cada necessidade, cada tratamento, tudo que ele já passou. Eu te louvo porque o Senhor esteve conosco. E aquilo que ele enfrentará, eu coloco nas suas mãos. Ele é do Senhor, o Senhor apenas nos permitiu ser pais dele, Pai. Abençoe as gestantes, para que essas crianças que elas estão aguardando se tornem homens e mulheres de valor. Traga paz àqueles, ó Deus, que estão fazendo alguns tratamentos difíceis. Alguns ainda estão sonhando em ser pai do primeiro filho ou do segundo, não sei. Mas o Senhor tem sonhos que o Senhor mesmo coloca no coração do homem e da mulher. Não permita que nenhum dos sonhos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, eles venham a se esvair, mas que eles sejam consolidados para a sua honra e glória, Pai. Cuide também daqueles que fazem tratamentos de saúde. Alcança, ó Deus, a família do Nilson, Antoniette, Cassandra, cada um dos seus, lá em Santarém, ó Pai. Você também, ó Deus, com as nossas necessidades aqui em EP, com as necessidades da Igreja Nacional, com o Presbitério de Assis. Levante, ó Deus, um grupo forte, mas que seja voltado para a sua palavra, que seja, ó Deus, movido pelo seu Santo Espírito e que haja sensibilidade para reconhecer quando nós não sabemos o que dizer e nós precisamos nos voltar para o Senhor e aprender. Cuide, ó Deus, para que essa semana seja uma semana de esperança, mas uma esperança que não falha, uma esperança no Senhor. Nos dê paz, cuidado, proteção. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, possa alcançar a sua vida, a sua família, os seus desafios, e que a presença do Espírito Santo, o convencimento e a habitação possa trazer um norte sobre os seus passos, mas que eles não saiam da rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, e o Senhor
Jesus possa te abençoar, te transformar e vivificar o seu espírito, a sua vida, a sua família e os seus sonhos, hoje e sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida, minha irmã. E até a próxima, em nome de Jesus.